Abram comigo em Tiago, livro de Tiago, capítulo 2. Esse cântico que antecede a mensagem, ele é forte como Tiago é forte nas suas declarações, na sua palavra. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu continuo me chamando Armando, para quem não me conhece. Oi! Tiago, nós vamos ler alguns textos versículos do capítulo 2. Só para lhe dar um contexto e ajuda também na interpretação do livro de Tiago, assim como o livro aos Hebreus, que nós não sabemos exatamente quem é o autor aos Hebreus, alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, outro que foi uma mulher que teria escrito a carta aos Hebreus. Mas a carta aos Hebreus foi escrita exatamente para os judeus convertidos. Então tem muito do contexto judaico na carta aos Hebreus. É muita ligação do Velho Testamento com o Novo Testamento. Nós não somos mais uma nação judia, nós somos um povo de toda tribo, língua, raça e nação, que compõe a igreja de Jesus, que não está mais centralizada no templo, nem no sacerdócio. Por isso, os mandamentos cerimoniais do Velho Testamento não nos compete mais, os rituais também não. A guarda de muita coisa que tinha a ver com o judeu, nós estamos completamente livres e libertos, porque Cristo Jesus cumpriu a lei por nós, para que a lei fosse cumprida em nós. Então nós agora estamos na lei da liberdade, na lei do amor, que não é complacente com o pecado, mas também não nos escraviza às leis rudimentares do Velho Testamento. Então, só lembrando disso. E Tiago também, se você olhar capítulo 1, verso 1, esse Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele escreve às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Então ele está pregando aos judeus convertidos que estavam agora dispersos por toda a região daquela época, principalmente o Império Romano, dado a perseguição impetrada por Nero, que acabou colocando fogo em Jerusalém no ano 70. Então Tiago escreve às comunidades que estão espalhadas por aí, formada de judeus e de gentios também. E aí por isso ele escreve o capítulo 2, 1, 2, até o capítulo 5, com a perspectiva bem judaica. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se portanto entrar na vossa sinagoga, ou no vosso ajuntamento, a mesma palavra, algum homem com anéis de ouro nos dedos e trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela própria lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também a ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas,
vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aquele que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Senhor, nós temos cantado que é o teu amor que nos faz um. Temos aprendido que Deus é amor, o Senhor é amor. Temos aprendido também que o seu amor foi derramado em nossos corações pela presença do Espírito Santo no momento que cremos em Cristo como Senhor e Salvador. Temos aprendido também que nós somos vasos de barro, para que esse tesouro maravilhoso do teu amor possa ter o foco e a excelência, para que o poder do amor seja atribuído ao Senhor e não a nós. Somos instrumentos, canais, vasos. E hoje, Senhor, nós queremos aprender mais uma porção da tua palavra, principalmente sobre o acolhimento. Tira de nós, Senhor, todo preconceito, todo favoritismo, toda acepção que normalmente fazemos das pessoas. Tira de nós, Senhor, toda a escolha que pretere pessoas, que sectariza, que discrimina, que deixa gente de fora da tua graça e do teu reino. Dá-nos um coração como o teu coração, Senhor, capaz de acolher o mais vil pecador, como eu, Senhor, como muitos de nós aqui. Portanto, Senhor, transforma a tua congregação numa congregação que ama, que acolhe, que serve e que proclama o amor que nos faz um. Senhor, eu quero te pedir que o teu Espírito faça aquilo que nós homens não podemos fazer, e que hoje, nesta noite, o poder do teu amor nos transforme. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Veja o texto de Tiago 2:8. Se vocês de fato obedecerem à lei real, à lei régia, que está na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, do jeito que você se ama, se guarda, se preserva, se gosta, né? Você deve aprender também a amar o próximo. Aquilo que você deseja para você, faça em favor de outros. Nós aprendemos que o amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Como nós vimos na semana passada, ele é como um vaso que se dobra e que se derrama. Está em vaso de barro, como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4. Vasos frágeis, vasos que outrora serviram para desonra, cheio daquilo que não prestava. O mundo encheu a nossa cabeça, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso cérebro, de coisas torcidas, inverdades, mentiras, enganos, falsidades, traições. E nós então aprendemos a amar as pessoas de um jeito errado. Mas no dia em que nós conhecemos o amor de Deus, fomos amados por Deus, nós aprendemos um novo tipo de amor. E Ele derramou esse amor em nossos corações através da presença do Espírito, todos nós. E agora nós temos que, como vasos de barro, sermos capazes de derramar esse amor em pessoas, em outros vasos carentes e necessitados desse amor. É preciso dobrar o vaso, é preciso se inclinar diante do Senhor para deixar que o conteúdo vaze. Senão nós vamos continuar guardando aquilo que Deus nos deu para compartilhar. Quando decidimos ser um canal do amor de Deus, nós enfrentamos alguns obstáculos. Não é fácil, nós não estamos acostumados a isso, a amar as pessoas. Aliás, nós somos carentes de amor, porque nos desligamos do amor de Deus, corremos atrás do amor humano,
da aceitação de outras pessoas e nos esvaziamos tentando agradar pessoas e tentando fazer com que pessoas sejam atraídas por um amor que nem sempre é tão real, tão verdadeiro. Às vezes era uma relação de troca, uma relação de uso. O cara diz que ama a menina, mas abusa dela, depois joga fora. O cara declara que ama o rapaz, depois abusa dele, joga fora. Você diz que ama o amigo, mas não demora muito, qualquer coisa diferente que ele faça, desagravo qualquer, você já o abandona. Assim são nossas relações. Há uma espécie de dureza no nosso coração, uma espécie de insensibilidade que mantém esse vaso reto, em pé, inquebrável, incapaz de se derramar em favor das outras pessoas. É impressionante como nós, até como evangélicos, somos tão capazes de articular a verdade, de dizer coisas, mas tão incapazes de amar de verdade, indiscriminadamente como Deus nos amou. Tem um outro fator, além da dureza do nosso coração, além da gente ter sido tão desamado, tão machucado, como nós cantamos aqui a semana passada, a gente receber tanto desaforo, tanta discriminação, tanto bullying, tanta diminuição, a gente vai ficando com medo até de amar alguém, de se entregar a alguém, de se aproximar de alguém. Mas além disso, há um outro fator que nós queremos quebrar hoje em nome de Jesus. São exatamente as nossas escolhas, as nossas preferências, a nossa lista de amigos, o nosso favoritismo em relação às pessoas que se aproximam da gente, como consequência de Deus às vezes estar mandando essas pessoas para que através de você e através de mim, elas tenham acesso ao reino de Deus. Mas nós, como num casamento, para um buffet, fazemos uma lista de convidados. Só estes entrarão, aqueles não. Só estes são bem-vindos, outros nem tanto. Gente, eu fico pensando numa ilustração como o frotão, o IJF. Imagina o IJF. É impossível que aquele hospital escolha o tipo de paciente. Aliás, eu estive lá recentemente com o Nonato Albuquerque num evento, dando uma palavra no 8º andar para mães que doaram órgãos ou irmãos que doaram órgãos de parentes falecidos. Foi um momento assim muito duro, muito difícil, levando uma palavra de ânimo para aquelas pessoas que se doaram mesmo no momento da morte para dar vida a outros. Mas enquanto eu entrava ali, entrei pela emergência, logo nos corredores, não era difícil ver todo tipo de paciente ali nos corredores, da criancinha indefesa, marcada, machucada, queimada, ao bandido, que acabara de matar alguém, mas estava lá com a bala alojada no seu corpo e receberia então o mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo cuidado daquela criança. Incrível a atitude do maqueiro, do motorista da ambulância, do enfermeiro, do médico. Incrível, são recebidos como seres humanos, dignos da vida, dignos do esforço de toda a equipe, do motorista da ambulância ao cirurgião da UTI. Atendem uma criança inocente e indefesa da mesma forma que atendem um bandido. Todos têm direito à vida e serão tratados como seres humanos. A lealdade ao juramento médico não deveria ser maior do que a nossa lealdade ao Deus que nos amou e nos incumbiu de acolher pessoas indistintamente, sem escolha, pessoas como estão e onde estão, principalmente aquelas que clamam por socorro. Tiago,
irmão de Jesus, Gálatas capítulo 1, verso 19, há outros Tiagos na Bíblia, Tiago filho de Alfeu, mas esse particularmente, Gálatas 1, 19, é Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus. Ele nos adverte quanto ao perigo da seletividade. Ninguém escapa aqui nesse auditório, nem eu, ninguém. Todos nós somos de uma forma ou de outra seletivos. E Tiago nos adverte quanto à escolha que fazemos das pessoas, que dificulta o acolhimento, a entrada no reino de Deus, a real expansão do reino. Meu sonho é ver uma igreja capaz de acolher, como temos feito, mas ainda mais crescendo nesse amor que é divino. Nós não queremos ser uma igreja proselitista, que corre atrás de membros de outras igrejas, lançando modas e mais modas, programas e mais programas, na tentativa de arrebanhar pessoas de outros rebanhos. Não. Pessoas que já entregaram a vida a Jesus e já pertencem a igrejas locais, devem ser respeitadas como tais, já estão no reino do Senhor Jesus Cristo, já têm a vida eterna. Nossos olhos se voltam para aqueles que ainda não conhecem o reino. Essa cidade teria lugar para mais 1 milhão de igrejas, se não fossem currais ou aquários onde as pessoas querem peixes de outros rebanhos, para preencherem através de programações atrativas e atraentes. Que pena, que triste, que terrível. Porque a nossa função é a mesma de Jesus. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Lucas 19:10 ele diz: eu vim buscar e salvar o que se havia o quê? Perdido. Essa é a função da Igreja Batista Central de Fortaleza. Nós estamos aqui, essa é a função desde que cheguei nessa cidade em 1983. É olhar para essa cidade, é chorar por ela, é encontrar as pessoas que ainda não conhecem Jesus e resgatá-las indiscriminadamente, como o Senhor faz. Tiago então primeiro nos adverte que o amor não faz acepção de pessoas. Sigam comigo. Ele diz: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. É interessante, antes da exortação, Tiago passa a mão no nosso rosto, passa a mão na nossa cabeça, e ele tem 2 bases para a exortação. Primeiro ele diz: meus irmãos, nós pertencemos a uma família, a família de Jesus. Somos filhos do mesmo Pai. Vamos prestar atenção qual é a prioridade de Deus. Ele é dono da minha casa, Ele é dono da minha agenda, Ele é dono do meu carro, Ele é dono do meu PG. Não sou eu o dono do PG. O dono é o Senhor, que me salvou, que me acolheu, que me colocou nesta família. Depois ele diz assim, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, ou seja, nós somos crentes do glorioso Senhor, e Ele foi o maior exemplo de amor, maior exemplo de entrega, maior exemplo de acolhimento. Olha para os seus discípulos, olha para as pessoas com as quais Ele andou, as pessoas às quais Ele tocou. Presta atenção no cardápio, na variedade de pessoas. Pessoas rejeitadas pela sociedade, rejeitadas pelos religiosos, o Senhor Jesus acolhia. E o texto nos coloca no mesmo contexto de amor, aliás, no mesmo contexto de amor, nesse capítulo 2, se vocês derem uma olhada lá no final, verso 21 e 26, o texto, Tiago usa 2 grandes exemplos de fé. Olha o que ele faz. Primeiro ele fala de Abraão, o patriarca, um homem rico, riquíssimo, que entregou o seu próprio filho, e a imolar o seu filho em sacrifício por um pedido divino, que pensava em prová-lo. Mas o mesmo Abraão está colocado no mesmo texto que vem no verso 26, com Raabe a prostituta, uma mulher que vivia de prostituição, naquelas casas em cima dos muros de Jericó, e ela acolheu os espias, baseado na fé do Deus dos judeus que ela já ouvira falar.
na mesma galeria, o Senhor coloca Abraão e Raabe a prostituta, para mostrar como Deus Todo-Poderoso, o Santo Senhor, não discrimina. Ele acolhe a todos indistintamente. Queridos, fé genuína não combina com favoritismo. Por isso há anos nós temos batido nessa igreja para que os grupos pequenos não sejam grupos de amigos. Porque quando nós começamos a pensar na amizade e não no reino de Deus, na irmandade que nós somos em Cristo Jesus, nós começamos a excluir pessoas. Porque nós gostamos demais de viver a amizade, o grupinho, e nos fechamos ali até que a morte nos separe. E ninguém mais entra, ninguém mais tem espaço. Nós não renovamos, não acolhemos, o assunto não muda, a coisa continua, os mesmos problemas ficam voltando como um ciclo vicioso, e você continua preterindo, como se Jesus continuasse com aqueles discípulos por resto da vida, e não abrisse e os enviasse para realmente pregar a muitos. Tiago começa o texto com um bom e fraterno abraço, mas ele demonstra que a nossa irmandade, a nossa fé em Cristo não admitem acepção de pessoas, escolhas que determinem quem será ou não alvo do amor de Deus. Esse amor foi derramado entre nós. Então ele dá um exemplo, versículos 1 a 4, veja que interessante. Tiago passa a dar um exemplo, uma situação que é hipotética, tá certo? Isso aqui não é uma história verídica, ele está dando um exemplo. Então ele usa uma espécie de história hiperbólica. Ele exagera no exemplo para você compreender o que é que está acontecendo aí no seu coração quando você faz escolhas. Ele passa a dar um exemplo. O termo sinagoga aqui indica a influência da linguagem judia, mas trata-se de um ajuntamento qualquer. Pode ser o seu pequeno grupo na sua casa, ou pode ser esse grande ajuntamento que nós temos aqui hoje à noite. O exemplo demonstrado por Tiago diz que o evangelho tende a nivelar relacionamentos. Ele vai mostrar que o rico se nivela com o pobre. Quando nós nos encontramos, o rico se doa para o reino, o pobre cresce até na sua escala social, porque ele acaba se cuidando e conhecendo mais e mais do poder de Jesus. E aqui o exemplo usado por Tiago demonstra isso. Olha os dois visitantes, verso 2. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também um pobre com roupas velhas e sujas. Imagine agora que esses dois personagens entram na igreja, entram na sua reunião de PG. Um homem rico com roupas finas e anel de ouro, e outro pobre com roupas velhas e sujas. Situação normal numa comunidade aberta como a nossa, onde mansões são construídas ao lado de favelas ou assentamentos, onde classes sociais se cruzam e sentam no mesmo ambiente, não é verdade? Naquele estacionamento deve ter ali um Super Mustang e um Fusca. Aliás, roubaram o meu Fusca. Eu nunca imaginei que alguém roubaria um Fusca. Se alguém achou, alguém pegou sem querer, devolva. Mas no mesmo estacionamento, um carrão blindado, porque certos irmãos são ameaçados e são empresários e têm que andar com o carro blindado. No mesmo estacionamento tem um Fusquinha, que qualquer um abre com um sopro. Aqui nós temos irmãos muito bem vestidos, roupas de grife, e outros com roupas compradas no Beco da Poeira. A grife mais ou menos, chinaína. Qual o problema? Uns cheirosos, com perfumes franceses, outros nem tanto. No mesmo ambiente.
É interessante, quando nós saímos da aldeota e viemos para cá, para esse lugar, num assentamento perigosíssimo, num lugar onde a criminalidade era altíssima, num terreno onde eles dividiam cargas roubadas na BR-116, muitas pessoas disseram: pastor, você está fazendo uma loucura, esse povo da elite de Fortaleza não vai para aquele bairro. Eu disse: vão, porque Jesus vai levar aqueles que são comprometidos com o Senhor. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? A igreja veio para esse lugar, deu emprego e dá a muita gente dessa comunidade, mudou o perfil dessa comunidade, desse assentamento, que o povo vivia aqui com casas de barraco, casas de pedaço de madeira, pedaço de papelão. Mas o Senhor tocou no coração de homens e mulheres de Deus que nem eram ricos da graça, e acabaram dividindo, e acabaram ajudando. Hoje eu vi o ônibus passando aqui, reivindicação nossa, de um ônibus passando na Rua do Cruzeiro, asfaltamento, e tudo que nós ainda podemos fazer para nivelarmos isso aqui, e temos essas pessoas vivendo com dignidade. É isso que Tiago está dizendo. Mas olha aí, se você tem essas duas situações e no seu coração você discrimina, se vocês dão atenção especial ao que está vestido de roupas finas, dizendo: ei, está aqui o seu lugar apropriado, entra, é aqui o seu lugar, lugar de honra. Mas ao pobre você diz: fica de pé aí. Ou então senta aqui, debaixo do meu estrado, aqui, perto dos meus pés. Queridos, a cultura judaica indica que se fossem irmãos da comunidade, eles não precisariam serem conduzidos a sentar ali ou acolá. Portanto, trata-se de visita. Estamos falando aqui de visitantes. Aqui nós estamos falando de pessoas que precisavam ser conduzidas e convidadas a ocuparem um assento na reunião. Venham. Ao rico, o primeiro lugar. Ao pobre, fica em pé, fica lá fora, fica lá atrás, fica de longe. A disposição indica o lugar apropriado ao status do rico e a posição em pé ou sentado no chão para o pobre. Alguém que não teria muito que contribuir, não é não? Ou aqueles que estavam contaminados com trajes cheios de sujeira. Aliás, não se pode dizer que todo pobre é sujo, porque eu já tenho trabalhado em favelas durante muitos anos da minha vida, e às vezes entro na casa de ricos e vejo tanta sujeira, entro na casa de pessoas simples e pobres e vejo o quintal limpo, a casinha limpa, o chão de terra batida limpinho, as crianças limpinhas. Eu me lembro lá em São Paulo, na Fernão Dias, eu jovenzinho, recém-convertido, pregando numa favela ali na beira da Fernão Dias. Quando eu chegava o dia, domingo à tarde, quando eu ia pregar ali naquela favela, as criancinhas vinham, tudo com o narizinho limpinho, um pitozinho na cabeça, roupinha, a mesma roupinha todo domingo, mas lavadinha e limpinha, porque tem pobre que vive com dignidade, enquanto tem rico sujo. Mas o fato é que há aqui então um uso de uma espécie de uma parábola para a gente compreender bem. Essa é a triste realidade de quem nunca passou por necessidade, ou que tendo sido pobre esquece rápido suas origens, por isso acaricia o rico e despreza o pobre. O meio evangélico acaba preterindo os que pouco podem contribuir. O que se quer é dar atenção para quem pode contribuir com os cofres da igreja. Aqui na nossa cidade há também os preletores que são os preletores da prosperidade. Eles ensinam que se você se aproximar de gente pobre, você fica pobre, porque pobreza pega. Maldita pregação, não existe isso na Bíblia, de jeito nenhum. Quer saber por quê? 2 Coríntios 8, 9. Jesus, vocês sabem da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Jesus não tinha onde inclinar a sua cabeça. Era filho de carpinteiro, mas andou por aí dependendo do auxílio e da ajuda de algumas mulheres, sustentado pela oferta de alguns. Assim andava o Senhor Jesus Cristo. Mal teve lugar para ele ficar no dia em que nasceu, ou logo depois do seu nascimento. Portanto, esse discurso maldito de prosperidade a qualquer preço,
e de que pobreza é sinônimo de maldição, não cabe. Não cabe na Bíblia, no Novo Testamento, tampouco na vida de Jesus. Porque esse Jesus, sendo rico, por amor de vós, de vocês, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Verso 4, Tiago dá o veredito: vocês não estão fazendo discriminação? Vocês não estão fazendo julgamento com critérios errados, quando vocês preferem o rico e preterem o pobre? Ou seja, quando vocês desprezam um em detrimento de outro, assim nós vamos nos tornar juízes de motivação corrompida, totalmente diferente do julgamento divino, gente. Nessa hora, o amor de Deus derramado em nosso coração é estancado pelo julgamento, que eu não quero me aproximar daquela pessoa nem daquela pessoa. Eu não conheço, eu não sei quem é. Não vou abraçar, não vou cumprimentar, não vou desejar a paz do Senhor, não vou abençoar, não vou acolher, porque eu não sei quem é. Aí nós nos tornamos juízes que estancam o amor de Deus pelo favoritismo e deixamos de acolher pessoas, qualquer que seja a sua condição. Levítico 19:15 diz: não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os ricos ou os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça, ou seja, sejam equânimes. Aqui não quer dizer que a gente não deva disciplinar, exortar o pobre a talvez sair da sua condição, se é por produto de preguiça, se é falta de oportunidade, amém, mas não o que está acontecendo nesse Brasil, às custas da tal da Bolsa Família. Pessoas não trabalhar, porque é preferível ficar em casa e fazer filhos e continuar simplesmente recebendo do governo, e por isso nossos interiores, nosso país, todos os becos, os antros, as pessoas estão consumindo mais droga, obtendo mais benesses, se endividando mais, mas está faltando a escola para dar a elas dignidade e oportunidade de aprender e crescer, e está faltando trabalho, acima de tudo. Quem vai querer trabalhar quando se recebe sem trabalhar? Quando o tráfico paga muito, com pouco trabalho, apenas pela força da arma, pela força da imposição. O trabalho digno enobrece, mas nós não estamos vivendo assim. À luz do fato que nós somos vasos de barro, irmãos, cheios do amor de Deus para ser derramado, eu pergunto: como é que você tem escolhido os alvos do amor de Deus na sua agenda, no seu dia a dia, na sua vizinhança, no seu PG? Você não admite estranhos? Você se afasta dos que têm status diferente de você? Você admitiria ter um PG que ora se reúne na aldeota, ou ora se reúne nos assentamentos do Santa Fé ou do Curió? Você admitiria isso? Eu conheço alguns PGs aqui na IBC que fazem isso. Eles tanto se reúnem lá na aldeota, quanto se reúnem aqui, bem pertinho aqui do Pedras. De vez em quando minha esposa vem para uns eventos aqui no Pedras, e aqui no Santa Fé, e ela diz: você acha que é perigoso? Eu disse: perigoso é andar ali na aldeota. Perigoso é você andar em Brasília, perigoso é você entrar no Senado, perigoso é você cruzar com esses caras no aeroporto lá em Brasília. Quando eu vou em Brasília, eu passo por lá, vejo aqueles caras de paletó, eu acho um perigo terrível. Cheiro de corrupção no ar. O pobre não, é simples. Se você precisar de uma ajuda, ele vai lhe dar um copo d'água, vai lhe dar uma coisa, vai lhe dar uma ajuda qualquer. Mas tem bandido que vai me assaltar, os outros também assaltam lá. Vai, mulher, pode ir. Vai, mas eu vou voltar meia-noite, 1h. Vai na paz de Jesus, vai. Tem problemas, tem coragem de acolher alguém na sua casa? Você se aproxima do pobre apenas para manter a pobreza através de pequenas esmolas, ou é capaz de oferecer a ele uma oportunidade para entrar no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo? Olha a contradição, versículos 5-7. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres? Tiago vai revelar algo duro, algo severo, mas de novo ele ameniza, ele passa a mão na cabeça da gente, né? Obrigado, Tiago.
Ele diz assim: amados irmãos. Que bonitinho. Pá! Primeiro, amados irmãos. Ele vai demonstrar que amor combina com exortação, tá certo? Meu amor, não faça. Meu amor, para. E ele diz: amados irmãos. Primeiro Tiago demonstra como o justo Deus faz as suas escolhas. Preste atenção. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Olha as escolhas divinas. Aqui Ele está dizendo que Deus justo faz justas escolhas. Então, quais são as escolhas? A eleição divina privilegia os que são pobres aos olhos do mundo, pessoas desprovidas de recursos, carentes, humildes por natureza social. Eles se tornam ricos na esfera espiritual. Eles têm pleno e igual acesso ao reino de Deus. Olha o que Paulo diz. Veja se ecoa aí no seu coração. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Porque vede, irmãos, presta atenção. A vossa vocação, não são muitos os sábios segundo a carne. Deus não tem muita gente sábia segundo os padrões humanos. Nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas o quê? Loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Aleluia. Entende como age Deus? Se você tem alguma predileção na sua vida, é bem provável que você se esqueceu de onde você veio. Eu nasci de família nordestina. Meu pai foi feirante durante muitos anos. Chegou em São Paulo em 1948, lá do interior de Sergipe. Analfabeto, meu pai nunca frequentou uma escola. Aprendeu a ler e escrever quando ele dormia nos banheiros das construções. Pegava o jornal e começava a repetir o que estava no jornal para aprender a ler. Minha mãe só aprendeu a ler de verdade quando frequentou o Mobral depois da morte do meu pai. 2 nordestinos que viveram em São Paulo durante muito tempo, mas viveram com dignidade, me amaram com toda a dignidade. Eu jamais imaginei que alguém que morasse na zona norte de São Paulo, num lugar desprezível, um bairro longínquo, não tenha nada a ver com o Brooklyn, nada a ver com a zona sul de São Paulo, era os mais longínquos conjuntos, pudesse um dia ser resgatado pelo amor de Jesus, e mesmo debaixo de toda a simplicidade, ser tocado pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a glória seja dele e não minha. E quando eu me lembro de onde eu vim, na situação em que eu estava, no desprezo que eu me encontrava, como eu era inimigo de Deus, como eu me afastei de Deus, como eu quis acabar com a minha própria vida, com drogas, bebida, fumo, tudo que vocês puderem imaginar, eu experimentei tudo isso. Quando eu me lembro que Deus me resgatou, me amou, me escolheu lá daquele lugar, eu não tenho como deixar de amar aqueles que estão em situação de desprezo, de perigo, de pobreza. Não tenho como. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso Paulo diz, recomendando-nos sempre que nos lembrássemos dos pobres, e também procurarei fazer com diligência, Gálatas 2:20. Mas a falta de amor estava preterindo, desprezando os pobres, privilegiando os visitantes ricos, exatamente aqueles que oprimiam os primeiros cristãos. Verso 6, Tiago fala disso. Vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome de Jesus? Queridos, Jesus não está sugerindo desprezo aos ricos. Prestem atenção aqui. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo
Ele andou com Arimateia, com Nicodemos, com o jovem rico, esteve nas bodas de Caná, no seu próprio banquete. O primeiro convite foi para pessoas que tinham posses. O problema não está na discriminação do rico. Nós não temos que discriminar quem tem. Muito pelo contrário, temos que amar como ser humano, igual. E jamais olhar para o que ele possui, mas por aquilo que ele é, ou para aquilo que ele é como pessoa. E assim vamos olhar para aquele que nada tem da mesma forma, carente do amor de Deus, como Jesus o fez. Seja no meu caminho, na minha companhia, no meu grupo pequeno, na grande congregação, eu espero que você queira amar e acolher sem favoritismo, sem acepção, sem escolha. Tiago diz também que o amor não transgride a lei, versículos 8 a 13. Se vocês obedecem à lei real encontrada na Escritura, ame o seu próximo como a você mesmo. Amar como gostaríamos de ser amados significa se colocar no lugar do outro como seres humanos marcados, machucados, carentes, doentes, dependentes, isolados, solitários, enfim, pessoas que estão em busca do amor perdido, em busca de um vaso capaz de derramar o amor de Deus. Pense nisso. Acepção nos torna réus de culpa. E eu quero dizer com isso que ele diz assim: se você obedece toda a lei, mas erra num mandamento, você é culpado de todos. O que é que Tiago está dizendo aqui? Uma transgressão é suficiente para você estar debaixo da ação disciplinadora de Deus. Ele está vendo o seu favoritismo, como o seu grupo pequeno está agindo, como você está agindo. E você olha com qualquer sugestão de multiplicação, de acolhimento, você diz: lá vem aquele pastor de novo, falando de novo nisso. Quando a grande verdade, nós queremos minar esse isolamento, esse egoísmo que não se abre, que não percebe que as pessoas estão morrendo sem Cristo ao nosso redor. Acepção nos priva da misericórdia, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso, gente. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago está ecoando as palavras de Jesus: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tiago 5,7. Julgamento sem misericórdia, sem dar ao pecador aquilo que ele merece. Isso aqui é misericórdia, é deixar de dar aquilo que ele merece. Ele é bandido, ele é errado, ele está preso, ele é mau, mas nós não vamos dar aquilo que ele merece, porque Deus não nos deu aquilo que merecíamos, a morte. Ele nos deu vida, nos amou, se sacrificou por mim e por nós. Isso é misericórdia, para que eu também tenha misericórdia de outro. Perdoar, acolher, abraçar, trazer para perto. Essa semana estava ouvindo a Síria falando de como ela tem ido no presídio feminino, semana após semana, se encontrar com aquelas mães que têm seus filhinhos pequenos, agarradas àquelas crianças dioturnamente. E a Síria falava com tanto amor, com tanta misericórdia, vendo o sorriso brotando de pessoas que nem têm dentes direito, que mal sabem falar, pessoas analfabetas, que agora estão aprendendo a ler a Bíblia, a escrever alguma coisa, mesmo que copiando. É muito amor dessas comunidades que nós temos aqui, muito amor daqueles que estão lá no Reciclando Vidas, no Lar da Paz, no Grão de Mostarda e tantas outras comunidades que acolhem esses meninos. É muito amor de quem tem misericórdia de pessoas que são às vezes bandidas mesmo, são pessoas preteridas mesmo, são pessoas más, mas quando são recebidas com amor de Deus, elas se desmancham. E nós temos que pensar nisso, nas prostitutas, pensar nos vizinhos maus, naquelas pessoas mal encaradas, naquelas pessoas que nós gostaríamos de vê-las talvez na cadeia ou bem longe de nós, mas compreender que não há ninguém que não seja alvo do amor de Deus. Não há pecador com pecado maior que não possa ser perdoado pelo sangue de Jesus. Nós temos que voltar a acreditar nisso, é graça. Por que muitos crentes ficam áridos, desanimam da fé?
Porque eles viram frequentadores de igrejas, frequentadores de grupos pequenos, frequentadores de pregação, mas não tem nenhum contato com a realidade transformadora. Porque nós fomos feitos para sermos vasos e instrumentos, nós fomos feitos para ser canos e canais, por onde a bênção de Deus passa. E quando você não deixa passar, você entope. Quando você entope, você cheira mal. Você começa a estar desanimado, começa a olhar para os seus próprios erros e pecados, e para os erros e pecados da sua igreja, do seu pastor, do seu líder, de todo mundo, e você começa a desanimar da fé. Meus amados, nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para servir o Senhor, fomos chamados para amar as pessoas, e é isso que nos renova, é isso que nos faz olhar para as pessoas com amor e misericórdia. Glória a Deus, Senhor. Maravilhoso amor. Amor que não faz acepção de pessoa, amor que não transgride a lei, e finalmente amor que age. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvar? Se um irmão ou irmão disseram necessitado de roupas e de alimento de cada dia, aliás, vocês estiver, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Sabe o que Tiago está dizendo? Para com esse discurso. Ame. Para de falar que é crente. Haja como tal, faça por onde. A fé puramente doutrinária não resulta em ações de amor caridoso, acolhedor, receptivo, doador, não vale de nada. É por isso que há muito tempo eu me decepcionei com teólogos. Porque quanto mais o indivíduo estuda teologia, mais ele quer discutir teologia, menos misericórdia, menos amor, mais frieza espiritual. Eu me lembro minhas épocas de seminário, fazendo mestrado, fora do país. Meu professor de evangelismo colocava numa placa lá na sala de aula, dizendo assim, alguém quer pregar lá na Mel Trotter Mission, lá no centro da cidade, para os bêbados? E a gente sentado lá, e todas as outras oportunidades para pregar na igreja A, igreja B, igreja C, todo mundo preenchia a listinha lá, mas para pregar no meio dos bêbados lá no centro da cidade, ninguém queria ir. E eu não sei se por misericórdia, se por opção de não saber falar inglês direito, eu dizia, eu vou falar para os bêbados, porque bêbado, se eu falar errado, eles não estão nem aí. Eu dizia, professor, estou dentro, pode botar aí. Aí eu ia lá para o Mel Trotter Mission, e os caras entravam, tomavam um banho, todos eles, uma fila de bêbados. Aqueles caras no meio da rua, mal cheirosos, eles tomavam um banho. E depois tinha a palavra. E depois da palavra, a sopa. Depois da sopa, vão dormir, no outro dia, eles são devolvidos para a rua. E eu sabia que eles tinham que me ouvir, porque senão não iam comer a sopa. Então, eu subia no púlpito e pregava. E um dia eu vi o irmão lá, fazendo um exemplo lá, pregou, depois saiu, vamos embora, eu disse, não, junta os cabras aqui, numa roda, e começamos a falar sobre a vida deles, e falar de Jesus, e vamos na roda aqui, e começamos a cantar, e o cara dizia, sing beyond the river, singa depois do rio, cara, vamos cantar Beyond the River, tá certo. Aí daqui a pouco, outra música, o cara, Beyond the River. Caramba, muda o repertório aí, amigo. Mas aí eu tinha que abraçar aqueles caras. Minha mulher disse que eu gosto de bêbado, não sei porquê. Mas eu me dei bem ali, eu gostava daquilo ali. Eu não suporto passar tempo sem ter um contato com alguém que não conhece Jesus. Para que essa pessoa tenha a oportunidade que eu tive de conhecer o amor de Deus. Isso é acolhimento, isso é amor. É bom estar com os irmãos, é bom ajudar os irmãos a crescer no conhecimento de Jesus, mas é bom se dar e se doar àqueles que não conhecem a Cristo. Por isso aqui ele está dizendo, fé, declaração de fé, articulação de fé, sem obras de amor e compaixão pelo próximo, é morta, ou são mortas. Porque você vai ficando um intelectual da fé, mas que tem pouca ação de amor, de cuidado pelas pessoas.
A fé puramente doutrinária não resulta em ações de amor carinhoso, acolhedor. O visitante, a irmã, o irmão podem estar precisando de roupas ou alimento. Vamos supri-los. Pergunte, mas eles também podem estar carentes de atenção, de abraço, de oração, como nós exercitamos hoje aqui. Vamos nos dispor, amados, a dar o que temos recebido de Deus, amém? Amor, vamos nos dispor, vamos. Acolhimento. Por isso 1 João 3,18 é o texto que deve estar batendo na nossa cabeça todo o tempo. Amados, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Em ação quer dizer ir ao encontro do outro. Em verdade quer dizer que é genuíno, que você não tem nenhum outro interesse a não ser falar do amor de Jesus. Saiba da história, conte a história. A verdadeira fé resulta em ações como as de Abraão. Deu o seu próprio filho, ofereceu o que tinha de mais precioso. E Raabe, que arriscou a sua própria vida para esconder os espias em nome de um Deus que ela só tinha ouvido falar. O que você vai fazer, meu irmão? Além de ser sensibilizado pela palavra de Deus nos próximos dias. Vá para o seu grupo pequeno, incomode o seu líder, fale com o seu grupo, não se conforme. Eu tenho irmãos aqui, eu não consigo olhar para vocês aqui pessoalmente, eu prego para o Senhor e mal vejo o rostinho de vocês aqui por conta da luz. Mas eu estou olhando aqui para alguns irmãos amados que estão aqui na IBC há anos, que conhecem a palavra de Deus, que têm a sã doutrina, que sabem tanto de Jesus e da Bíblia, e ainda estão reunidos em grupos pequenos com outros que conhecem tanto quanto ele conhece há anos. É um acúmulo tão grande de conhecimento, enquanto várias pessoas lá fora, vocês comendo o caviar, comendo a feijoada, comendo a refeição plena e repleta, transbordando, jogando no lixo, conhecimento que fica passando de um para o outro, bebendo um do outro, enquanto tem pessoas sedentas e morrendo de fome, esperando só uma palavra: Cristo salva, Cristo transforma, Cristo resgata. Simples, gente, tão simples. Quanto mais eu me aprofundo na palavra de Deus, mais o meu amor pela alma perdida, pelo perdido tem que crescer, mais o meu coração se dilata, mais a minha casa tem que se abrir, mais os meus planos têm que ter pessoas que não conhecem Cristo para que elas possam conhecer a Cristo. Imagine se esses grupos inchados, monopolizados, fechados, se cada um se abrisse para dizer: agora eu vou atrás de 2, 3, 4 amigos, vou orar por eles e vou reuni-los para que eles possam conhecer Jesus através de um estudo bíblico simples, de um conhecer, de estudar 1 João, a vida de Cristo, coisa simples. Depois você vai aprofundando ao longo dos anos e cada um vai buscar na palavra o seu aperfeiçoamento. Mas é básico, é o básico. O amor derramado em nossos corações, depositado por Deus em vasos de barro, precisa se derramar em direção aos que estão ao nosso redor. Vamos acolher, irmãos, vamos. Vamos decidir ser canais do amor de Deus, amém? Vamos enfrentar os obstáculos da dureza de coração, da insensibilidade, que mantém o vaso ereto e inquebrável. É hora de exercer o amor que acolhe, o amor que aproxima, o amor que cumprimenta, o amor que serve. É hora de derramar. Ainda tem, viu? É fonte inesgotável de água da vida jorrando na vida das pessoas. Usa-me, Senhor, usa-me. Água viva jorrando para aqueles que não te conhecem. Vamos orar? Curva a sua cabeça aí um momento, pensa no que você acabou de ouvir, é palavra de Deus. Olha para a sua lista, olha para os seus relacionamentos, olha para as pessoas que estão fazendo parte do seu PG, olha para as pessoas que você tem convidado, olha
Com quem você tem se relacionado? Veja quantas pessoas Deus tem colocado na sua vida, e veja quantas pessoas Ele vai colocar a partir de hoje. Preste atenção, fique atento, decida hoje à noite ser a boca de Deus, o braço de Deus, os pés de Jesus, as mãos de Jesus, os olhos de Jesus, os ouvidos de Jesus, a boca de Jesus, para alcançar um mundo que precisa do amor de Deus. Vamos acolher uns aos outros, vamos exercitar, quebrar essa dureza, essa frieza de coração. Vamos amar as pessoas que estão nos presídios, nas favelas, nos becos, nos palácios. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus. Acolha o irmão, mas acolha também aquele que ainda não conhece Jesus, está se achegando à família de Deus. Oh glorioso Jesus, faz a tua obra, Espírito Santo de Deus. Eu não tenho poder para isso, o Senhor tem. O Senhor é aquele que convence o pecador do pecado, do juízo, da justiça, Senhor. O Senhor é aquele capaz de quebrar as barreiras, Senhor, de abrir o nosso coração e encher a nossa boca de louvor, de adoração ao teu nome. O Senhor é capaz de nos dar os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, aquele que se fez pobre para que nós pudéssemos nos enriquecer do reino de Deus. Pai, que esta congregação hoje à noite receba uma visitação especial do teu Espírito, Senhor, liberando o maior de todos os dons, o dom do amor, Senhor. Enquanto as pessoas procuram dons de profetizar, dons de línguas, dons de curar, dons de milagres, dons de discernimento, oh Senhor, que eles escolham a melhor porção, o dom sobremodo excelente, o dom do amor, o dom do próprio Deus que se define como amor, o dom de ser como Jesus, de amar como Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Afasta o teu inimigo de nós, tira a frieza espiritual que foi instalada no coração de muitos, Senhor. Reaviva a nossa alma, Jesus. Liberta-nos, Pai amado, da dureza, da insensibilidade. Faz-nos cheios do teu Espírito, Senhor. Quem está cheio do Espírito de Jesus, fala e proclama o nome de Jesus. Liberta crianças, jovens, adultos, adolescentes, Senhor, idosos, todos que sejam libertos nesta noite, Senhor, para um acolhimento. Primeiro o acolhimento do teu amor, mas um acolhimento daquele que é próximo, que está próximo, de quem eu me torno próximo, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Faz assim na vida do teu povo hoje à noite. Enquanto nós estamos orando, se tem alguém aqui nesta noite que gostaria de ser acolhido pelo amor de Jesus, se entregar a Ele, recebê-lo como Senhor e Salvador hoje à noite, talvez você veio aqui já com essa decisão tomada. Fica em pé aí, levanta a sua mão. Tem alguém hoje à noite? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Acolham, abracem, amem, aplaudam o Senhor. Tem mais alguém hoje à noite? Levanta aí do seu lugar, diga: eu quero Jesus hoje como meu Senhor e Salvador, quero ser acolhido. Olha que bonito aí, os abraços dos irmãos. Ah, glórias ao teu nome, Senhor. Salvação veio a este lugar hoje à noite porque teu Espírito nos libertou, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Convido vocês e esses irmãos que estão aí ao redor a serem conduzidos a um PG, a nossa palhoça ali onde nós temos várias referências de grupos pequenos, tá certo? Orem com esses irmãos, veja o nome deles, não perca contato, convide-os para um PG e vamos adorar o Senhor juntos, enquanto saímos na paz do Senhor.